Fala, Marcos. E aí? Cara, saudade de ouvir esse sotaque aí, apesar de você tá na Áustria, o sotaque gaúcho ainda continua raiz aí, hein? É verdade. A minha esposa, é engraçado, minha esposa sempre reclama que eu tenho uma mistura com sotaque paulista de vez em quando, mas é mais quando eu dou uma palestra ou uma aula, coisa assim, eu começo a falar que nem paulista às vezes. Mas é que eu Aham. convivi muito com paulistas na época da Dell, principalmente no início da Dell. A, a Dell começou lá no sul, em Porto Alegre, né? Mas eles trouxeram muitos profissionais no início do centro do país, né? Do Rio, muita gente de São Paulo. E eu acabei pegando um pouquinho algumas coisas deles, né? Mas é Boa. isso aí, saudade de E, falar contigo, viu? e bem-vindo novamente, né? Pra quem não sabe, o Marcos esteve aí na primeira temporada lá, ainda não tinha vídeo, né? A gente só gravou pro, pra áudio e tal, pro Spotify. E falamos sobre liderança, né? Foi uma temporada bem massa, só sobre esse tema. E agora eu te chamei de novo pra gente falar sobre design estratégico aí na nova temporada, sobre design em escala. E aí, pro pessoal que ainda não te conhece, fala aí onde você trabalha atualmente e tal. Legal. João, obrigado de novo pelo convite. O meu nome é Marcos Ner. Eu trabalho atualmente numa empresa chamada Dynatrace. É uma empresa de observability, APM. É um produto extremamente enterprise, bastante complexo. O nosso foco são empresas do top 500. Então, nosso foco não é muita quantidade de empresas, ou como a gente chama aqui, logos, mas é mais as grandes empresas. Então, clientes nossos são empresas do nível SAP, Dell e empresas desse porte. Eu estou aqui na Áustria já há quase 3 anos e antes de vir para a Áustria eu trabalhei 18 anos na Dell. Sempre no Brasil, mas liderando equipes globais. Minha última experiência lá foi como o nome da função era Head of Design Foundations, e Design Foundations era Design Ops e Design System para a Dell. Uhum. Eu peguei o início, bem o início desse processo, onde a gente começou com um product design, um time de produtos só, que ficava nos Estados Unidos, uma equipe pequena, e depois a gente abriu uma série de novas turmas, novos times de produtos, tanto nos Estados Unidos quanto no Brasil. Eu até recentemente conversei com o pessoal que ficou lá no Brasil e hoje a equipe está grande lá. Hoje eles estão com em torno de 60 designers no Brasil, vários gerentes lá. Então fico feliz que a coisa continuou e cresceu. E eu sou da área de design, eu sou formado em design, apesar de ter começado fazendo engenharia civil, depois mudei para arquitetura e acabei me formando em design e trabalho nessa área desde 98. Já há muito Eita. peguei todas as transformações de nomes de funções e Uhum. processos, software, tudo, né? Só Sou não é velho mais pra olhar para trás e ver as mudanças todas, né? Só não é mais velho porque não mexeu com COBOL. Se fosse COBOL, aí teria mais idade. Cara, Verdade. show de bola. Vamos esquentar aí as coisas. Eu separei algumas perguntas aqui bem relacionadas à estratégia e tal, né? E, cara, a primeira delas é como tu alinha a visão, né, do departamento ali de UX, da disciplina, com as metas, né, e os objetivos do negócio da empresa, assim. Uhum. É, é interessante, a gente vem conversando bastante sobre isso agora. Eu acho que assim, tem a resposta oficial, né? A gente aqui tem um desmembramento em termos de métricas, né? A gente tem métricas globais, métricas gerais que a gente chama de Macro Critical Goals, MCGs, que são as grandes definições do que a gente precisa atender, e também a gente tem datas bem específicas, né, de seja um lançamento de uma funcionalidade nova ou lançamento de alguma nova tecnologia. Depois, baseado nessas métricas globais,
A gente tem métricas um pouco menores, ou objetivos menores, que a gente chama de needle movers, né? Que tem a ver com aquela coisa do ponteirinho, né? Que o objetivo é mexer o ponteirinho para cima, né? E depois, baseado nisso, a gente tem, então, mais os projetos, né, que a gente chama de VIs, Value Increments, e todos eles têm que estar sempre vinculados a, então, um Macro Critical Goal ou a um Needle Mover, e para ter certeza que a gente está indo na direção certa. Que uma dificuldade que eu vejo em muitas empresas é, às vezes você olha para o seu time individualmente e todo mundo está fazendo a coisa certa. Mas se você está fazendo a coisa certa para um lado e a empresa está planejando ir para o outro, você não está ajudando a meta global, né? A grande dificuldade que a gente tem sempre, especialmente numa empresa maior, uma empresa com muitos departamentos, é traduzir esses goals mais que são ou de business ou mais técnicos para o mundo do design. E isso é uma grande dificuldade, né? O que eu sempre procuro trabalhar com meus times são objetivos independentes, né? Mas eles são interligados. Então a gente sempre tem que ter em mente o que está acontecendo. Sim. É que nem, por exemplo, usando a analogia, imagina você tá viajando de carro para um lugar e você planejou abastecer em um determinado posto. E por algum motivo não vai ter combustível que chega para chegar naquele posto, coisa, você para num posto diferente. Uhum. Você pode fazer esses ajustes, né? Mas você ainda está indo para o mesmo lugar final, né? Sim. Então, esses ajustes pequenos a gente pode fazer no nosso nível, mas sempre lembrando que o desafio principal, né, o objetivo final tem que ser atingido. Né? Cara, até pegando essa mesma linha, né? Quando a gente desce ali para design e tal, a gente sempre quer fazer bem feito, né? Digamos assim, entre aspas. E você na posição de liderança ali, como é que tu equilibra as necessidades assim dos usuários, dos clientes, né? É, com os objetivos do negócio, tendo em mente que existem restrições técnicas aí no meio do caminho, né? Que muitas vezes a gente descobre fazendo, né? Enfim, um Uhum. discovery da vida e tal, a gente descobre que o design que a gente estava tentando projetar, que estava na nossa mente, vai ter muitas restrições técnicas ali e tal. É, o dia a dia, né? Como é que tu equilibra aí essas situações aí? É interessante essa questão do equilibrar, né, a necessidade dos clientes com os objetivos de negócio e restrições técnicas. O primeiro aspecto, né, necessidade do cliente e objetivos de negócio, para a gente tem um papel importante. De novo, usando uma analogia, até para não falar tanto de como funciona aqui para a gente, porque é uma decisão de negócios, enfim, não é, eu não vou dizer que é certo ou errado, mas imagina que você trabalha no design de um game. E esse game, os usuários compram esse game, mas depois dentro do game eles podem comprar uma série de outras coisas, né? Como estratégia de negócios, existem duas opções diferentes, por exemplo. A estratégia de negócio pode ser: eu quero que mais pessoas comprem esse game. Essa é uma estratégia de negócio. Uma outra estratégia de negócios é: eu não estou preocupado em aumentar a base de usuários, mas eu quero que os usuários que estão usando o jogo já comprem mais coisas dentro do jogo. Então, essa é uma estratégia de negócios, claro. Por exemplo, eu não quero mais usuários, mas eu quero que os usuários que usam o jogo comprem mais coisas dentro do jogo. Definindo essa estratégia de negócio, a maneira como os times internamente vão trabalhar, no nosso caso, os designers, é diferente. E essa estratégia de negócio tem que ficar muito clara para a equipe, para saber, esse é o nosso objetivo, é isso que a gente tem que trabalhar, né? Esse é o primeiro ponto. E depois, estratégia a questão das restrições técnicas é fundamental, né? A gente teve recentemente uma reunião, um workshop de planejamento muito grande.
e eu até comentei com um colega hoje. Um dos slides que mais me chamou a atenção é a gente teve todo o roadmap, todos os projetos que a gente vai ter que tocar, e um dos itens que a gente olha para cada um dos projetos é quais são as dependências que esse projeto tem de outras tecnologias internas ou outros departamentos. E estava marcado com um quadradinho amarelo, né? Sempre que tinha alguma dependência importante. E aquele slide era todo amarelo, porque o produto é tão complexo que ele tem uma série de dependências com outras áreas. Né? Então, a comunicação e transparência é fundamental nesse processo, principalmente para nós designers. Né? Daqui a pouco a gente sempre está trabalhando muito com questão de inovação, de trazer coisas novas, e e tem que ter esse equilíbrio, né? Não necessariamente o fato de ter uma incapacidade técnica de implementar aquilo significa que a gente nunca vai implementar. Talvez a gente possa, então, ajudar a priorizar aquele desenvolvimento técnico para poder implementar a ideia que está surgindo com a gente, enfim, mostrar que existem outras maneiras de fazer, né? Mas uma coisa que a gente já tinha conversado a outra vez que a gente falou, que eu lembro dessa questão de trabalhar muito em conjunto com departamentos diferentes, porque não tem como trabalhar num núcleo completamente fechado, no nosso caso, por exemplo, Exato, design. Tanto é exato. que já quando eu entrei, a equipe de design vinha numa transformação muito grande aqui, de descentralização, e até porque o produto é bastante complexo, né? A gente definiu uma estrutura híbrida onde os designers eles ficam inseridos dentro da estrutura de cada produto, né? Fazendo parte intrinsecamente daquele produto. Porque é uma questão de necessidade, né? Um exemplo é um dos produtos que a gente trabalha é com Kubernetes, que é um produto extremamente técnico, né? E a gente tem duas opções. Ou a gente traz alguém com experiência do mercado nessa área, que praticamente não existe, ou a gente põe um designer que já tem uma capacidade técnica desenvolvida dentro da equipe para aprender todas as necessidades e também as dificuldades técnicas, né, que existem dentro daquela Uhum. Boa. Cara, e até pegando esse gancho aí, né, eu tinha separado para te perguntar sobre isso, que gostaria, né, que tu explorasse mais sobre os desafios aí de interagir com outros departamentos, né. Até tem alguns exemplos aí de quebra-pau, mas eu quero ouvir de ti, assim, principalmente como você comentou lá que estava tudo amarelo, eu precisava ligar as coisas, né. Hoje na tua função, assim, do dia a dia ou até quando você precisa guiar algum outro líder abaixo de você, como é que você conduz, assim, essas discussões que às vezes pode até ferir os interesses, né, de outras áreas ali, conflitar e tudo mais, né. Como é que tu articula isso aí? né? Volto à questão anterior, né? É muito comunicação e transparência, porque a gente vive um dilema eterno, né? E eu acho que todo mundo que tá assistindo aí vive um pouquinho disso. Né? É fácil dizer transparência, comunicação. Um aspecto disso tudo é a documentação do que está sendo feito, tanto a documentação técnica como a documentação de design. Mas existe sempre aquele dilema, né? Eu tenho que desenvolver ou fazer o design, o processo de design mais rápido ou parar e documentar isso ao longo do tempo. Para equipes muito grandes, a documentação é fundamental, porque senão a gente tem situações como a gente tem acontecido agora, que a gente está num processo muito forte de definir o que a gente espera dentro da empresa do ponto de vista de padronização, né? De criar standards em todo o produto. Né? Se fala muito em consistência, né? E daí tem aquela coisa de as bandeiras, né? Ou você é a favor de consistência, ou você é a favor de flexibilidade. E eu acho que a gente não tem que escolher um ou outro. Né? Eu vi esses dias uma analogia bem interessante que é essa discussão de flexibilidade ou criatividade e consistência
é muito semelhante com a ideia de respiração, né? Que a gente tem a inspiração e a expiração. Você não pode escolher um ou outro, né? Você precisa dos dois. Uma hora está fazendo um, outra hora está fazendo o outro. E a questão de flexibilidade e consistência é a mesma coisa. Né? O que se precisa achar é um equilíbrio. Né? Aonde está o ponto de equilíbrio? No nosso caso, por exemplo, uma das coisas que a gente definiu em relação ao produto é a gente precisa ter 100% de consistência em termos de behavior, né? Comportamento dos elementos interativos. Um exemplo é a gente usa, como os nossos usuários são muito técnicos, a gente usa muito shortcuts, né? Os atalhos de teclado. Né? Aí você imagina se, por exemplo, para salvar um arquivo no Word, você usa um atalho e para salvar um arquivo no Excel, você usa um atalho diferente. Não faz sentido, né? O usuário vai ter uma série de problemas com isso. Então, esse é um exemplo claro, assim, precisa ter consistência. Né? A gente não pode fazer coisas diferentes. Né? Do outro lado, em algum momento a gente definiu já que a gente precisa ter um pouquinho de flexibilidade porque a gente não quer que o produto todo tenha a mesma aparência. Né? E até usando também de novo o exemplo da Microsoft, você tem o Word que tem uma cor mais azulada, o Excel tem uma cor mais verde. Existem algumas diferenças para o usuário também perceber que são produtos diferentes, são coisas diferentes. Né? E é uma constante discussão, né? Agora, por exemplo, teve uma discussão muito grande em relação aos tables, né? Como que a gente vai desenhar diferentes UIs e como a gente vai trabalhar tables nessas diferentes UIs. Existe já uma definição bem clara do que é esperado no design system, mas tem alguns produtos que eles vão num nível de complexidade além do que a gente tem previsto no design system. E a gente sabe que a gente vai ter que mudar, a gente vai ter que fazer alguns ajustes, mas qual é o nível de ajuste? E esse ajuste depois deve fazer parte do design system ou não? E essa discussão não é só do nível de design, né? Também da parte de código e tudo. Né? No fim das contas é isso, a gente trabalha muito com comunicação interna, sempre. Uhum. Não pode ser um processo paralisante, né? Que a gente então não faz nada e só fica conversando. Mas tem que haver essa comunicação interna e ela tem que ser o mais rápida possível em termos de momento do processo. Então, não pode começar essa discussão e questionar depois que está tudo pronto. Tem que ser no Uhum. início Perfeito. para evitar ir na direção errada ou ter que retrabalhar depois. Sim, sim, mitigar os riscos ali, né. Cara, já que tu entrou nesse assunto aí de consistência e tal, até mencionou o design system, hoje como é que tá o time aí distribuído? Dá um overview aí pra gente, e Uhum. mais especificamente sobre ops e tal, né. Até já conversei com o Eugênio, com o Gabriel, tem episódio gravado deles 2 aqui, né. E aí já que você entrou nesse assunto, eu queria que você explicasse um pouquinho como é que tá aí a estrutura e tal. Esse é um tema que eu adoro porque é muito engraçado. Até se a gente for olhar literatura que existe no campo, e eu sei que tu estuda bastante isso, não tem uma definição muito clara ainda de qual é o modelo correto. Eu não sei se um dia Uhum. vai. Cada empresa é diferente e eu acredito muito em construir alguma coisa que faça sentido Sim, para sim. o seu ambiente, né? O que eu encontrei aqui é completamente diferente do que eu estava acostumado antes. Por exemplo, na Dell. Né? Na Dell a gente tinha o Design Ops e Design Language System numa estrutura só, com uma liderança só. E dentro do time de Design Language System a gente tinha os PMs, designers e engenheiros num time só, reportando para uma mesma estrutura. Aqui na Dynatrace é o oposto disso. A gente tem um time de Design Language que é separado e ele está numa estrutura centralizada que suporta toda a empresa, né? A gente chama de Cross Uhum. Solution. O time de Design System
ele está dentro de porque a gente tem assim, a gente tem soluções que são partes grandes do produto. Dentro de cada das soluções a gente tem capabilities, que são partes menores, né? E o design system ele está dentro de uma capability. E dentro da capability que suporta o que a gente chama de platform, que é o sistema operacional do nosso produto, né? Uhum. Só que a maneira como a empresa trabalha, a gente tem os silos por funções. Então, a gente tem uma equipe de engenharia, uma equipe de gerentes de projeto e uma equipe de designers. E isso se reflete dentro da estrutura de design system. Então, a gente tem uma liderança e uma equipe de engenheiros, a gente tem uma liderança e uma equipe de designers, uma liderança e uma equipe de PMs. E dentro do modelo da empresa funciona bem assim, mas traz uma série de desafios para a equipe de design system, com certeza. Uhum. E design ops também está separado disso. Ele também é uma estrutura centralizada que atende a empresa cross solution, mas ele está desvinculado de design system e desvinculado de design language. Então é um processo um pouquinho diferente do que eu vejo em Uhum. outras empresas. Uhum. A equipe de Design Ops ainda é bem nova, então tem uma série de coisas que precisa evoluir. Eles vêm fazendo um trabalho fantástico, já fizeram muitas coisas, mas ainda tem muita coisa para ser feita. Ah, sempre, tá Bem, doido? bem É recente. eterno ali. Cara, deixa eu te Design perguntar, eu Ops, gosto muito. Desculpa, pode falar aí. não, eu só ia comentar que Design Ops também tem aquele eterno dilema, né, de trabalhar para fora da equipe de design Uhum. e trabalhar para dentro da equipe de design. E a gente até pela estrutura como for montado, o time de design ops eles reportam direto para a head de design da empresa e ela tem uma visão muito mais macro. Então, boa parte do trabalho que está sendo feito até agora, o trabalho inicial, tem sido feito muito para fora. Então, Uhum. por exemplo, uma coisa bem legal que foi feito recentemente, um trabalho do Eugênio, foi todo um material de treinamento para quem não é designer, explicando tudo relacionado a UX. É um treinamento bem grande que foi feito, com vídeos, super profissional, material, mas é para não designers, né? Que é Uhum. necessário, mas está começando a surgir um monte de feedback interno dentro da equipe, dos designers dizendo, pô, é muito legal que a gente tenha uma equipe de design ops agora, mas acho que está na hora de eles começarem a ajudar mais os próprios designers, né? Até porque a equipe de Entendi. design cresceu bastante e existe essa necessidade. Então esse dilema de trabalhar para fora da equipe e para dentro da equipe Uhum. existe aqui também. Boa. Cara, eu ia comentar que eu gosto muito dessa separação aí de design language e design system, né? Daí eu queria te perguntar, no design language, tem toda a parte de branding ali dentro também, da empresa? Ou não? Não, é separado. A parte de branding, ela está toda vinculada à equipe de marketing, né? E o design language, ele trabalha exclusivamente com o produto. Claro que a gente tem uma Saquei. ponte. Até interessante porque foi contratado recentemente uma pessoa para fazer a ponte entre o marketing e o produto, né? E então, hoje a gente tem uma definição clara de como, por exemplo, todos os elementos gráficos fazem uma transição e são entendidos independente de onde eles aparecem. Uhum. Mas a definição é muito clara que o time de Design Language trabalha exclusivamente com o produto, né? Não com brand, não com marca, com uh, web e nada disso. Uhum. Saquei, Existem saquei. algumas exceções, por exemplo, para o nosso produto, para a nova geração que a gente lançou em abril do ano passado, para o nosso design system, a gente resolveu desenvolver a nossa própria typeface. Então, a gente tem uma fonte Hum. do design system que foi desenvolvida internamente pela equipe de design language. E o objetivo inicial foi desenvolver uma fonte para o produto, simplesmente, né? Mas o fundador da empresa, que também é o CTO da empresa, ele gostou tanto do resultado final que ele disse: eu quero essa fonte sendo usada em todos os lugares, né? Então, ela agora está sendo usada pela equipe de marketing, tudo. Só que como ela não foi desenvolvida com esse use case em mente,
precisa de alguns ajustes, né, que estão sendo feitos, mas é Entendi. legal assim ver também que quando faz sentido extrapolar esse limite, né, então a gente faz isso. Legal, legal, entendi. E até voltando ali para que você comentou da interação de ops ali externamente, hoje como é que tá aí, separado? É só o Eugênio, o Gabriel, tem outras pessoas atuando, como é que é? Hoje nós temos duas pessoas, o Gabriel e o Eugênio. A gente tem uma vaga aberta, até fica aí o convite para quem tem interesse em aplicar. A gente tem Já é uma uma vaga, boa audiência aí, hein? É uma boa audiência. a gente tem uma vaga aberta para o time de Design Ops. E uma coisa que a gente estava conversando em off antes, né? A Dynatrace, por enquanto, ela não está contratando profissionais remotos, né? Uhum, Mas ela dá todo o suporte de relocation, de visto para trabalhar. De preferência, a gente gostaria de ter os profissionais aqui na Áustria, né, ou em Viena, onde a gente tem um escritório grande, né, na capital, ou em Linz, onde é a sede da empresa. Mas a gente também tem escritórios em outros países. Um que todo mundo tem uhum. muito interesse é Barcelona, né? Então, dependendo do profissional, a gente pode olhar também a opção de fazer um relocation para Barcelona. Bom demais, já fica aí o aviso então aí pra galera, hein? Vai pipocar aí o Não só o LinkedIn design aí ops, depois. a gente está com uma série de vagas abertas, né, para product designers também. Massa, massa. Uh, então, aproveitem e procurem aí que tem bastante vaga. E o Boa, nosso time boa. é bem diverso hoje. Na empresa, como um todo, a gente tem em torno de 60 nacionalidades diferentes. A empresa, apesar de estar aqui na Áustria, o idioma oficial é o inglês. E no Uhum. time de design, a gente está com profissionais de 19 nacionalidades diferentes. Que massa, cara, que massa. E deixa eu te perguntar, os temas de conteúdo e pesquisa, assim, de ops, content ops, research ops, vocês tratam ali também? Isso não Ele existe? não está diretamente em Ops, mas está nessa estrutura centralizada. Eu falei que a gente tem um modelo híbrido, né? Então toda a estrutura de product design ela é embedded, né? Ela está dentro dos times Uhum, mas a gente tem uma estrutura centralizada onde a gente tem toda a liderança de design. A gente também tem content design, ele é centralizado e atende toda a estrutura. E o UX Research também. A estrutura de content, hoje a gente está, se eu não me engano, com 5 profissionais, tá bastante legal. forte. E o UX Research, a gente tem 2 profissionais trabalhando. E eles olham mais aspectos globais ou grandes pesquisas, mas também a gente tem a expectativa de que cada product designer faça a sua própria pesquisa e tenha suporte dessa estrutura global. Design Ops e Design Language, tudo isso faz parte dessa estrutura centralizada. Legal, legal. Eu sou extremamente a favor, realmente, de ter essa separação de ops sendo uma caixinha dentro de algo maior, assim, né? Até eu reforço isso na formação, falo sobre as possibilidades ali, né, de atuação e tal. E esse time cross eu sou extremamente a favor. Bom, até para não perder a chance aí, eu já vou até deixar um recadinho para a galera, né? Só avisando, pessoal, bem rápido aí, que a turma 6 da formação em Design Ops Strategy vai rolar agora em março. E é importante dizer que vai ser a última turma com valor promocional, então já fica aí a dica também se tiver a chance. De qualquer modo, eu vou deixar um cupom aqui embaixo, né, tanto para essa turma quanto para turmas futuras. E aí, voltando, Marcos, nesse assunto, eu quero complementar também que reforçar a tua fala ali no começo, que tu disse, não existe uma formalização ainda, uma estrutura formal, global, que funcione para todos. E, cara, retweet aí para o que tu falou. Com certeza. Eu sou extremamente adepto à adaptação, à flexibilização ali. É contexto, cara, a maturidade do design vai influenciar diretamente se tem liderança formal ou não, número de time também, recurso disponível, enfim. Cara, não existe uma ciência exata, assim, se a galera até estava tentando buscar uma fórmula mágica aí de implementar nas empresas, não existe, assim. De fato, até isso é importante mencionar também, que a disciplina de Ops,
ela não é básica, né? Ela já surge de uma especialização ali da liderança que precisa de uma senioridade, né, cara? Precisa ter uma casca ali de experiência para realmente ter esse big picture ali, essa visão holística e tal. E, enfim, uma série de habilidades aí que a gente precisa construir no meio do caminho e tal, né? Obviamente existem as caixinhas ali de responsabilidade e tal, mas realmente a adaptação ali no dia a dia, ela é essencial, é essencial, né? Enfim, só queria reforçar isso aí também. Não sei se você quer complementar algo. Eu, nessa mesma linha, João, acho que um aspecto interessante e eu tenho muito essa discussão internamente dentro da empresa aqui com outras áreas que a gente discutiu também antes, como é que é o trabalho com outras áreas dentro da empresa. E, enfim, é a realidade, né? A gente design nunca vai ser uma das maiores estruturas dentro da empresa. A gente tem uma estrutura Uhum, bem menor comparada com engenharia ou com outras empresas. E isso influencia muito como o nosso Ops funciona. Então, a gente, volta e meia, eu vejo gente pensando, a gente tem que copiar como outras estruturas de Ops funcionam dentro de uma empresa. E eu acho que, claro que a gente pode copiar coisas que faz sentido, mas uhum, copiar elas por elas não tem como, porque exato. é um modelo diferente. Nós temos uma estrutura menor. Ops tem um significado diferente dentro de uma estrutura de design do que tem dentro de uma estrutura de engenharia ou qualquer outra. Né? Uhum, E mesmo dentro dessas estruturas, eles estão reimaginando ou adaptando o que Ops significa dentro dessas áreas. Né? Eu acho que sim, o sim. fundamental para nós de design, eu vejo muito a estrutura de Ops como aquela estrutura que a gente comentou antes, né, da comunicação entre áreas dentro da própria esfera do design, né? Uhum, Identificando tudo que está acontecendo e entendendo qual é a prioridade aqui, o que eu posso fazer para dar sustentação para essa estrutura toda. sim, sim. Que é extremamente amplo, né? É, Não existe um job description e, tá, então é isso, é que a gente vai fazer. Vai aprendendo no meio do caminho ali, do caos, é né? até agora, invertendo os papéis aqui, eu queria te perguntar, porque uma das discussões que eu já vi fora daqui, e aqui a gente conversa também, qual é a origem do profissional de design ops? Ele precisa vir de uma função de product designer Uhum, ou tu enxerga ele vindo de alguma outra função? Qual é o ideal ou existe um ideal uhum. para esse Cara, bom, profissional? vou dar minha opinião até com base nas pessoas que já fizeram parte, ali, alunos e tal. Cara, eu tenho alguns cases bacana de pessoas que queriam migrar para design e elas já tinham um background bem denso ali de desenho de processos, de projetos, né, de liderança de projetos e tal, até mesmo agilistas e tal. Então todas essas funções, cara, que mexem realmente com interação de outros times, com processos, com ferramentas, com governança e tal, cara, são extremamente candidatos, né, para se transformarem em design ops. Obviamente que a gente está falando de design ops, né? Então você vai ter que ter se você vem de outra área, né? Você vai conseguir trazer todo o cinto de utilidades, né? De processo, enfim, né? Liderança de projetos e tal. Mas você vai ter que ter a adaptação ali e a curva de aprendizado rápido para entender como a área funciona, né? Então, enfim, isso até é o esperado, né? É meio óbvio. Então, minha opinião é que não, tá? Até falando sobre mim, né? Eu venho da tecnologia. Então, assim, a minha formação de design na época, na migração, na virada de chave, cara, é vivência, entendeu? Não era livro, era atuação em todos os projetos. É a prática, né? Depois foi buscar a teoria lá das cores e tal, como é que funciona as leis de UX, enfim, mas é a prática. Então, já tive pessoas que, inclusive na última turma e tal, de cases bem legais, que a pessoa não tinha contato nenhum com design, mas tinha contato com gerenciamento de projetos e processos, né? Cara, Uhum. e entendeu tudo como é que funciona. E o nosso papo era realmente esse, assim, ó, não, você vai ter que só ter uma curva de aprendizado rápida ali para entender como é que os UX pensam, né? Principalmente se você vai servir, né? Esses clientes que são internos. Então, é isso, assim. E aí, para quem é product designer e quer migrar,
Cara, vai ter que ter uma virada de chave também, entendeu? Porque às vezes vai entender tudo de Figma e, cara, é uma outra parada. Esquece craft, esquece, né? Até a Meredith Black, ela tem uma frase, né? Icônica que diz: Design Ops is everything but design, né? Então, isso aí resume muito. Então, cara, às vezes uma pessoa que tem um background extenso de outra área, assim, mas que já mexe com mais ops, até consegue se adaptar bem mais rápido do que um product designer, né, um UX designer, que é muito especialista naquilo, que vai ter que aprender uma gama de outras habilidades, assim, sabe? Não sei se te respondi. Não, responde sim. E uma última pergunta para ti. Quem é o cliente de Design Ops? Cara, são os designers, primariamente, são os designers. Mas aí até pegando o que você falou, né, que tem um externo, só que o externo, ele é um dos pilares, né? Então, por exemplo, a evangelização da cultura, né, de design e tal, isso faz parte é responsabilidade de Design Ops, com certeza, porque você tá levando, né, a palavra ali, tá educando, né, capacitando os stakeholders ali. Então, isso faz parte, com certeza. Mas a resposta curta é o cliente é interno, né? Exatamente. Um outro desafio que a gente tem agora é justamente esse, né? O designer, ele é o cliente principal de Design Ops e a gente, antes, numa estrutura centralizada, tudo fica mais próximo. Então, até você mencionou toda a parte de processos, né? Fica fácil de definir porque está todo mundo ali na mesma sala ou trabalhando mais Sim, próximo. sim. Como a gente cresceu e os designers eles trabalham dentro de cada time de produto, independente um do outro designer, o Design Ops passa a ter um papel fundamental para também definir processos, né, para a gente ter uma Sim, certa harmonização de processos, como é que a gente trabalha dentro. Eu acho que é isso. E, É muito assim de também tá muito atento ao momento da empresa, ao momento do time, uhum. às necessidades e adaptando em cima disso. E, cara, assim, até complementando, eu sou extremamente a favor eu defendo muito mais a cultura de Ops do que a aplicação formal de Ops, né? Isso na prática é realmente, cara, distribuir o que é essa mentalidade aí, né? De consistência, de otimização para todo mundo, sabe? Para todo mundo. Um exemplo extremamente simples, assim. A pessoa, né, o PD tá ali no dia a dia e tem que fazer um handoff lá no Figma. Cara, essa pessoa, ela pode pensar no próximo que poderia pegar esse arquivo para fazer uma leitura, entendeu? Sabendo disso, eu vou estruturar ali as camadinhas bonitinho e tal, por mais caótico que esteja. Ah, a gente não tem um padrão, com quem eu falo para criar esse padrão? Não, beleza, então eu vou criar meu próprio padrão, que eu sei que vai otimizar, e eu posso pegar e disponibilizar esse padrão para as outras pessoas também, tá ligado? E aí, a partir disso, cara, se forma um movimento ali, né, de cultura, sabe? Pra mim, a primeira via de implementação de Ops é a cultura, assim, sabe? Até pensando na liderança de design, enfim, eu reforço muito isso, assim. Né? E até eu concordo com isso e até tem uma discussão que existe grande, né, não só aqui, em geral, com Design Ops, é em relação a qual é o resultado de um trabalho de Design Ops. São artefatos, são processos, o que é Uhum, afinal. E depende muito, né? E dependendo do que você vai trabalhando, tem coisas que o time de Design Ops pode fazer totalmente independente, eles mesmos. E em muitos casos eles vão ter que trabalhar com exato, uma equipe de design, né, onde eles vão mais coordenar um trabalho do que eles exato, desenvolverem alguma coisa. exato, exato, E, exato. e varia muito. Por isso que eu acho também, assim, do ponto de vista, não é impossível alguém de product design acabar trabalhando como design ops. Claro que E não. eu acho que tem muito de entender também o tipo de produto, o que se desenvolve, né, características, e em cima disso escolher isso também como um caminho de carreira. Né? Uhum, uhum. Se a pessoa assim que tá nos ouvindo tem essa iniciativa, assim, gosta de organização, gosta de otimizar as coisas, automatizar e tal, essa pessoa já tá bem inclinada já a praticar isso, sabe? E pode ser de maneira informal mesmo, assim, né? Vai praticando, vai utilizando. Putz, olha só o resultado que eu gerei, legal. A galera tá
consegue ter mais tempo ali para conversar com o cliente, enfim, não precisa, né? Que nem a ideia do design system, não precisa perder tempo com interface, a gente já vamos fazer pesquisa, enfim, conversar com as pessoas. Mas bom demais, legal. Cara, até voltando, eu tenho outras duas perguntas aqui que meio que se conectam, mas daí, deixa eu ver qual que. Acho que é interessante, já que a gente falou sobre Ops e tal, resultado, eu queria um pouquinho de ti, assim, sobre métricas, assim, como tu utiliza dados. Eu não sei se é um pouco da tua função também, ou se você delega mais para o time, mas como é que vocês utilizam dados, assim mesmo, de métricas, de experiência, mais métricas voltadas para design, para defender mesmo, assim, ó, com base nesse teste de usabilidade que a gente fez, realmente a gente aumentou o revenue da empresa, enfim, mexeu no ponteiro X, Y, Z. Isso é interessante porque esse é outro aspecto que depende muito do produto e da empresa. Na Dell, por exemplo, a gente era 100% focado em métricas. E nada é lançado sem ser testado antes. Tanto é que a Uhum, gente tinha uma estrutura, ainda tem, eles têm uma estrutura muito forte que a gente chama de Design Analytics, que é basicamente A/B testing, né? Onde a equipe conversa muito com a área de negócios para entender o que eles estão querendo e definir alguns testes, algumas coisas com eles. E a própria equipe, como tem designers que têm muito conhecimento, também testam algumas coisas que eles acham que vai funcionar melhor. Mas se não tiver um resultado bom o suficiente, com consistência, não vai ser lançado. Aqui na Dynatrace é um ambiente um pouquinho diferente. Né? Por exemplo, na Dell a gente tinha todos os ambientes de e-commerce, por exemplo, milhões de acessos diários. Então a gente até brincava que se uma mudança trouxer um retorno de 0,2% melhor, uhum, vale a pena lançar, porque a gente está falando em milhões de dólares de benefício. Né? Aqui não é o caso, porque como a gente trabalha com uma quantidade de clientes muito pequenos, ah, o resultado, mesmo que se eu fizer um teste, o retorno que eu tiver do teste, ele não vai me trazer o nível de confiança que eu preciso para dizer, faz sentido mudar isso ou não. Então a gente acaba baseando todo o nosso desenvolvimento muito em pesquisa qualitativa e muito em conversas diretas com usuários. Né? Como a nossa gama de usuários não é tão grande, e eles têm muito interesse em conversar com a gente tem muitas conversas e feedbacks com o próprio cliente, com o próprio usuário final. E também a gente tem muito aquela coisa que várias empresas falam, né, de drink your own champagne. Os nossos usuários aqui, os nossos empregados da Dynatrace aqui usam muito o próprio produto. A gente é encorajado a usar o produto uhum. constantemente. Então, a equipe interna também tem muito conhecimento e a gente usa isso para tomar decisões. Né? Então, depende muito de empresa. Né? Empresas com uma gama de usuários muito grandes não tem como funcionar ou tomar decisões sem usar métricas, fazer testes, coisas assim. Já outras empresas que trabalham com uma gama de usuários menores ou mais em nichos, o teste já não é a única fonte Uhum. de informação, né? Precisa ter outras maneiras de testar. Né? Entendi, entendi. Boa. Ah, eu ia te perguntar sobre estratégias assim que tu costuma, né, utilizar para garantir uma cultura centrada no usuário e tal. Se você quiser responder sobre isso, mas eu queria complementar também sobre uma pergunta mais polêmica, digamos assim. Você acredita que as empresas têm que serem design driven, digamos assim? Tipo, queria entender a tua opinião sobre. Eu acho que a gente precisa de uma cultura centrada no usuário, mas a gente precisa entender o que isso significa. Cultura centrada no usuário não significa perguntar para o usuário o que ele quer, mas Uhum, significa entender as necessidades e atuar em cima dessas necessidades. Então,
E isso é uma coisa que a gente tem muito aqui, a gente procura trabalhar bastante, né? Como a gente tem muito acesso com os usuários também, a gente acaba fazendo muito isso. A gente traduz mais necessidades dos usuários em use cases, né? Em tipos de uso, né? Situações que eles precisam. Então a gente Uhum, definiu uma série de possíveis cenários e o que eles estão buscando de informação nesse cenário, e em cima disso a gente faz todo o desenvolvimento. Porque também, se a gente começa a entrar no detalhe e perguntar o que eles querem, eles vão acabar buscando coisas muito específicas ou coisas que eles acham que faz sentido, mas não traz o resultado que, na verdade, eles precisam. uhum, Então, acho que tem que tomar um pouquinho de cuidado só em relação a isso, mas, com certeza, né? Ter o usuário como um ponto estratégico final é fundamental para qualquer designer, é parte do nosso dia a dia. Né? uhum. Sim, com certeza, com certeza. E até pegando essa relação aí, né, de experiência do usuário, experiência do cliente, como você vê, assim, as duas coisas trabalhando junto, né? O Customer Experience e o UX. Você acredita que o UX está dentro ali de CX? Como é que é isso, assim, na tua opinião? Eu vejo o Customer Experience como uma coisa muito maior, porque Uhum, in, influencia em aspectos que talvez não é exatamente a nossa área. Né? Por exemplo, uma coisa que para nós é fundamental e vários produtos de enterprise é, por exemplo, como que você cobra, por exemplo, o uso daquele produto. uhum, Porque os usuários eles não compram as ferramentas enterprise, eles estão pagando por um determinado uso. Né? Ou, por exemplo, você usa dados de um celular. Se você paga uma quantidade e depois se estoura aquilo, começa a pagar Isso é Customer Experience, que é uhum, como é que funciona todo esse processo. Né? A gente pode influenciar e a gente influencia, por exemplo, nesse caso específico, uma das definições que a gente está ajudando a empresa é hoje a gente tem uma dificuldade bastante grande, porque como ainda funciona tudo muito em silos, e a empresa foi adquirindo outras empresas que tinham modelos de cobrança, por exemplo, diferentes, ou de medir o uso diferente, hoje usuários, empresas que usam nosso produto e que usam gamas diferentes das nossas aplicações, eles têm experiências de cobrança diferentes. E isso é péssimo, né? Porque, uhum, no fim das contas, eles não sabem o que eu estou usando ou não, eles ficam com medo de utilizar para daqui a pouco estourar muito o limite de budget que eles têm. Né? Isso é customer experience, mas isso causa uma experiência que acaba afetando o uso também. Então a gente se envolve com uhum, eles tentando identificar qual seria uma solução para isso, como que a gente pode resolver isso. Né? Até um exemplo bem recente foi algumas aplicações deixam os usuários usarem parte do produto de graça e depois, quando eles atingem um determinado limite, começa a cobrar. E a gente estava uhum, discutindo, faz sentido isso ou não, né? Porque acaba gerando algumas situações onde eles gastam sem ter noção de que estão gastando. Aí no final do mês chega uma conta lá e eles ficam, da onde vem essa conta? Eu não lembro de ter usado. Então a gente estava discutindo, faz sentido ter esse limite de graça ou a gente deveria cobrar uhum. desde o início para ficar claro para eles, né? Então esses são limites, acho que tem limites entre um e outro e a gente Sim, influencia, sim. mas customer experience é maior do que a parte de user experience que a gente acaba trabalhando. Uhum. Não, com certeza, eu concordo, concordo plenamente. E aí, Marcos, até pra gente já finalizar, eu até me lembrei aqui que eu tinha anotado e deixei passar. Cara, como é que tá o movimento aí fora de onde você está, sobre Product Ops, assim? A galera tá começando a falar sobre isso? Só pra entender a tua percepção, assim, como é que tá isso aí? Aqui na própria empresa aí, empresas que eu conheço, ainda é muito inicial. Uhum,
E aqui, como é extremamente técnico, a gente vê ops surgindo em várias áreas específicas e bem de nicho mesmo, áreas mais técnicas, mas como Product Ops ainda não. Uma coisa que a gente comenta aqui até é todas as estruturas de Ops elas são completamente independentes uma das outras e elas não se conversam. E isso acaba sendo um ponto fraco nessa conexão. Uhum. Eu acho que independente se vai surgir um Product Ops ou Design Ops ou qualquer outro Ops, eu acho que não faz sentido ter uma estrutura que englobe todos, mas precisa ter conexão entre Com todas certeza, as com áreas de certeza. operações, né? Porque tem uma série de coisas que são diretamente conectadas, né? E, Uhum. e isso falta. Todas as empresas que eu já trabalhei, nunca vi isso acontecendo de uma maneira bem feita, né? Eu acho que Uhum. essa é uma evolução que a gente precisa ter em algum momento. Sim, sim, sim. Não, até te perguntei porque esse movimento aí tá vindo, assim, até tô vendo aqui no Brasil também. E existe na prática ali, no dia a dia, existe um overlap, né? Então, tipo, pô, imagina, tem o Design Ops que impacta muito em produto, assim. E aí tem o Product Ops, e aí tá, peraí, mas o que que a gente vai, como vai ser dividido e tal. E existe sim, né, o movimento, ele dá clareza que, né, vai muito mais voltado para otimização do negócio ali e tal, mais voltado para orientação de OKRs, enfim e tal, né, práticas nesse sentido, do que o Ops realmente já faz hoje. Mas eu queria entender como é que estava aí também, porque realmente está bem recente, Design Ops é mais velho do que isso, tem mais força, inclusive hoje, mas enfim, existe aí. E eu tô curtindo assim os pilares que eles estão trazendo, assim, eu acho bem relevante. Cara, eu acho que é isso, assim, a gente em pouquíssimo tempo aí respondeu muita coisa pra galera, acho que tá fritando aí o cérebro de todo mundo, e de novo brigadão aí pelo nosso papo, pelo teu tempo, a gente sabe que é correria e tal. Valeu aí mesmo. Prazer, João. É um assunto que eu gosto de conversar bastante, ainda mais em português, né? Até a língua está meio travada, eu quase não falo em português, a não ser em casa com a família. Então foi legal conversar com alguém aí em português de novo. Vai dar uma calibrada já. É, Boa, bom demais. Valeu.